O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, já faz alguns dias que nós vimos refletindo no livro do Gênesis a história do dilúvio, como a humanidade se corrompeu a uma tal maneira que uma das passagens mais duras da Sagrada Escritura nos é apresentada e Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas mesmo assim Deus não desiste do ser humano, escolhe uma família, a família de Noé, e através dessa família ele queria recomeçar tudo. E é interessante que nós temos hoje a narrativa de uma aliança muito especial. Eu já disse em outras ocasiões aqui que a aliança é um dos conceitos mais importantes da Bíblia. Quem não entende o conceito de aliança não vai entender nem o Antigo e muito menos o Novo Testamento. Mas aqui nós temos uma aliança chamada aliança cósmica, quando Deus estabelece com Noé uma aliança que não diz respeito apenas à sua família, mas a todo o universo criado. É uma aliança que ele faz entre mim e vós, está escrito, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. E o sinal que ele coloca no céu desta aliança é o próprio arco-íris. Uma coisa que chama atenção na narrativa do Gênesis, lá da criação do mundo, o ser humano colocado num jardim de delícias, e ele podia se alimentar de todos os frutos daquele jardim. Aqui nós temos a concessão ao ser humano de se alimentar também dos animais. Todos os animais, todas as aves, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, eis que eu entrego tudo nas vossas mãos e vos servirá como alimento, como eu já vos dei antes os vegetais. Nós ainda não estamos nos tempos de Moisés. Mais para frente, com Moisés, haverá uma série de alimentos considerados impuros, a começar da carne de porco. Mas havia vários outros. Se a gente toma o livro do Levítico, existem animais que podem ser comidos, animais que não podem, animais que podem ser sacrificados, animais que não podem ser oferecidos a Deus. Mais tarde, no Evangelho, Jesus vai dizer: não é aquilo que entra na boca, que entra pela boca que mancha o homem, mas é o que sai do homem que o mancha e o torna impuro. O alimento entra na boca e vai para a fossa depois, passa pela digestão e vai para a fossa. Essa expressão é do Evangelho. Enquanto que é do coração humano que saem as impurezas, as idolatrias, os adultérios, as violências, as guerras e tudo mais.
Isso é que torna impuro o ser humano. E assim Jesus declarava puros todos os alimentos. Interessante como a Sagrada Escritura vai acompanhando a própria história da humanidade e mostrando aquilo que é melhor a cada momento. No Evangelho nós temos essa, como eu costumo dizer, pesquisa de opinião, né, de Jesus, que pergunta quais são as opiniões, o que dizem a respeito dele, e eles vão citando, e Jesus pergunta para os apóstolos: para vocês, quem sou eu? E Pedro sai à frente dizendo: tu és o Messias. Na versão de São Mateus, ele é mais detalhado: tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo. No Evangelho de São Mateus, Jesus confia a Pedro as chaves. Tu és Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas mesmo no Evangelho de Mateus, quando Pedro começa a questionar a própria missão de Jesus, porque também em Mateus, como aqui no Evangelho de Marcos, Jesus anuncia que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro tenta dissuadi-lo e Jesus vai ser muito duro, dizendo: sai para lá, afasta de mim, Satanás, porque você pensa como os homens e não como Deus. É muito interessante a gente mergulhar com mais detalhe sobre as passagens bíblicas que falam do primado de Pedro. Estamos celebrando pela saúde do Papa, né? E uma passagem que muitos se esquecem, porque sempre se cita essa de Mateus, do poder das chaves, mas se esquece de uma outra que eu considero até mais importante do que essa, que está no Evangelho de Lucas, quando Jesus se dirige a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo: Pedro, Pedro, eis que Satanás pediu para vos peneirar, como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que tu não desfaleças, e uma vez convertido, confirma na fé os teus irmãos. Conhecemos muito bem a trajetória de Pedro, a sua imensa generosidade, ao mesmo tempo a sua falta de compreensão, as suas negações, a sua violência, apelando para a espada quando Jesus foi preso, cortando lá a orelha do soldado Malco. Mas sabemos também como a sua mudança foi profunda, e ele e João, presos, saíram contentes por ter sido achados dignos de padecer em nome do Cristo. E no final da vida, ele deu o supremo testemunho da fé, morrendo como seu Senhor na cruz. A tradição fala que ele morreu de cabeça para baixo, para não ser em tudo igual ao que Cristo tinha feito. Queremos, então, mais uma vez, pedir pelo nosso Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que Deus lhe conceda, segundo os seus desígnios, o tempo que lhe está destinado para continuar à frente da Igreja de Cristo, igreja essa que ele mesmo comprou com seu próprio sangue, o Senhor Jesus, e que sempre mais convertido possa continuar confirmando na fé aos seus irmãos e irmãs. Com esses pensamentos, vamos apresentar a Deus as nossas preces.